Estamos aqui com o Acamoncast ao vivo. E para você que acompanhou os outros episódios, que a gente está fazendo uma série aqui de Acamoncast ao vivo, estamos gravando aqui na sala de treinamento da CIASU em Santo André, você já viu a entrevista com vários empresários, né? E aí, Sidney, a gente tem falado de uma cadeia completa, né, do setor, e aí tem muita gente que vai dizer assim, puxa vida, mas eles não falaram quem que vai pagar isso. Verdade, por isso que a gente está trazendo, então, a Fernanda Cristina dos Anjos, que é a agente financeira, né? E a gente já colocou ela na ponta da mesa, todo mundo sabe quem vai na ponta da mesa paga a conta, né? Paga a conta. Então, foi tudo pensado para a gente não correr risco de sair daqui sem um crédito, né? Então, Fernanda, muito obrigado, né, pela participação aqui do Acamoncast ao vivo. E aí é isso mesmo que a gente tem falado, né? Alguém tem que pagar a conta. Pois é, né? E aí a gente percebe, e a gente quer saber de você que trabalha no setor financeiro, como é que o setor financeiro tem enxergado este segmento? Ainda existe também um olhar meio torto? Então, vou falar um pouquinho de onde eu venho, né? Sim. Eu trabalho no mercado financeiro já há uns 15 anos, pelo menos. Eu comecei com um trabalho com investidores, então eu cuidava de quem tinha dinheiro e passei para outra ponta de quem precisa de dinheiro. Né? Nos últimos 10, venho trabalhando muito focada no financiamento habitacional. Eu atendia, durante muito tempo, atendi construtoras, então, assim, essas de renome, né? Algumas até que hoje não têm nome, mas a gente cuidava do processo construtivo, né? De como que era o financiamento. Eu brinco que lá eu era uma ouvinte, né? E eu participava, inclusive, um pouquinho, porque o financiamento habitacional ele não é só aprovar o crédito. Né? Neste ponto que vocês estão precisando, ele não é só, passa a conta, está aqui o número certinho. Né? E aí eu trabalhei primeiro com as pessoas jurídicas, que já conhecem todos esses processos que vocês falaram em termos burocráticos, né? E nos últimos 5, na metade desse tempo, eu tenho trabalhado com pessoa física. A pessoa física, em geral, sempre procura os bancos, né, as instituições financeiras com a casa pronta. E daí tá fácil, né? O banco vai lá ver se a casa existe, se os documentos estão certos. Faz a avaliação. Faz a avaliação. Aprova ou não aprova, porque pode ter essa possibilidade. E aí, nos últimos tempos, as pessoas começaram a procurar porque elas não queriam mais a casa pronta, né? Então, aí começou a busca desse financiamento, do crédito, por pessoas que falavam assim, olha, eu não quero mais, o meu sonho não é ter uma casa. O meu sonho é ter o que eu quero de verdade é ter a casa dos meus sonhos. E aí isso é muito diferente, né? E aí para sonho tem um monte de coisas no meio do caminho, né? Então eu trabalho hoje com o crédito imobiliário, então eu olho lá a pessoa se ela tem condições de pagar, quais são os planos, o prazo, né? Mas não fiquei mais só nisso, não dava mais para ficar só nisso, né? Quando veio a pandemia, né, e a gente falou muito dessa aceleração, né? Então, existem duas formas de você evoluir, né? 20 anos de projeto ou um caos, né? Então, as pessoas tornaram possível o home office, por exemplo, em 6 meses, coisas que eram projetos de 6 anos. Era um sonho, né? Era um sonho para muita gente. Tem tempo em casa, conseguir planejar seu dia, trabalhar com mais qualidade. Só que daí, o que isso aconteceu? A pessoa trabalhava com qual qualidade num apartamento de 60 metros quadrados? Ele, o filho, a esposa, que também estava no home office, quem vai dividir, qual é o lugar? Então, essa questão do espaço foi se tornando cada vez mais latente. E aí a pessoinha falava assim, bom, eu já tinha um plano aqui, de me mudar ou de comprar minha casa, porque eu falo que uma coisa que me deixa muito feliz onde eu trabalho é assim, eu estou num momento mais feliz do cara. É aquela hora que ele falou, agora eu estou realizando meu sonho, agora eu estou assinando, e aí junto com isso geralmente vem a casa, o casamento, aí vem filhos, ou aí vem vou morar sozinho. Então, geralmente eu tinha uma chefe que ela falava assim, deixa sempre para os clientes, seus melhores clientes, que são aqueles que vão vir assinar isso aqui, você deixa um brinde para fazer, nem que seja com um copo d'água, porque é um momento importante. E aí,
essas mesmas pessoas precisavam de uma outra vida. Então, a pessoa que antes estava ali pensando como ela ia fazer, ela começou a falar, não, mas o que eu estou procurando não é exatamente isso. E elas começam a ir atrás do que elas desejam, né? E aí, essa distância, essa condição de distância do trabalho físico, então não preciso estar mais no escritório, mas eu também não consigo mais estar num espaço muito pequeno, acabou fazendo com que muita gente começasse a procurar um tipo de financiamento à construção. Então, eu acho o lugar que eu quero, que esteja dentro das minhas expectativas em termos de espaço, distância, que atenda essa necessidade, e aí eu quero montar minha casinha do jeito que ela quer. E aí eu descobri, e aí qual foi a minha... Eu não trabalhava com isso. Eu tinha esse produto na minha galeria, mas eu não trabalhava com isso. E aí eu falei com os mais experientes, falei, amigo, me conte como que a gente faz. Ele, de verdade, você quer continuar minha amiga? Não faz isso. Não me pergunta. É difícil, é complicado, o cliente vai te odiar. Fernanda, então tinha o produto... Tinha o produto. Mas... ele não era colocado. Você tinha aí, em alguns lugares, em algumas das unidades, que falavam assim, olha, aqui a gente não faz. Não mexa com isso vai dar trabalho. Não faz. Não, isso vai... E qual o motivo? Porque era trabalhoso? É trabalhoso. Ele é trabalhoso. E ele é trabalhoso porque não era uma coisa comum, né? Não é o modelo... Por isso que eu falei, lá na pessoa jurídica, quando eu atendi a construtora, ela já está acostumada a planejar, a fazer projeto, a considerar custo, fazer planilha. Ela fazia tudo isso, estava dentro do que ela faz. Quando você vira para o seu cliente individual, que de verdade hoje, sei lá, é dono de um pet shop, e fala para ele que ele vai ter que começar a olhar todas as coisas que ele... E não basta ele falar, não, mas eu tenho um vizinho que ele assenta tijolo, que é uma maravilha. Ele já construiu 3 casas lá no bairro. Esse cara não me serve, esse não é o cara que eu posso financiar. Ele vai precisar ter projeto, ele vai precisar ter orçamento, ele vai ter que ter cronograma. Como é que você faz para um cliente que estava acostumado... Porque, assim... Aí, muitos desses clientes, quando você fala precisa do cronograma, ele fala de novo... Oi? Ele acompanha a turma do Fábio. Assim, eu vou vender a placa e o cronograma agora, né? Mas é isso, ele fala, mas como assim cronograma? Mas o meu pedreiro não sabe se ele vai demorar. Ele fala, aí, às vezes tinha uns clientes que falavam assim para mim, mas você nunca fez reforma, que a gente faz 3 meses e aí vira 6? Eu falei, e daí você põe o pedreiro para morar com você? Não dá. E aí a construção, no modelo de financiamento, ele é mais burocrático. Mas quando você pega o cliente que está disposto, que ele entende que inclusive essa burocracia é para a proteção dele... Sim. Isso muda de figura, isso muda bastante de figura. E aí você pensa nessa questão das disposições, né? Então, hoje eu tenho um volume de pessoas que me procuram exatamente por essa disposição e colegas que ligam para mim e falam assim, já que você está entendendo, me conta aqui, né? Que vem se ampliando muito, né? Fernanda, existe, então, essa vontade agora, dentro dessas instituições, de enxergar que é necessário eles evoluírem nessa comunicação, né? Sim. Tornar mais simples, sim, menos burocrático? Existe isso? O menos burocrático, eu vou dizer que a burocracia ela é um problema porque quando você não conhece. Sabe quando você vai num cartório e aí ele vira para você e fala assim, ele olha lá o seu processo, ele vai, ó, campo 2, falta X. Aí ele devolve, você vai lá para casa, põe o X, volta lá e ele vai. Campo 7, falta A. Eu acho que a grande diferença não é na burocracia, porque a gente estava falando agora um pouquinho de normas técnicas. Perfeito. Se eu não tiver um mínimo de burocracia para entender que determinadas coisas precisam ser cumpridas para a casa ficar de pé depois, do lado da instituição, para eu ter minha garantia no momento em que eu precisar tê-la, né, ou seja lá qual for a condição, até para que o cliente continue, né? Mas como que você não viu que... Porque eu estou chancelando, porque não há análise... Então, eu tenho uma parte da análise de crédito, uma análise legal da situação, se o terreno é dele e tal, mas eu tenho uma outra parte de engenharia técnica, que ela vai olhar lá e falar, não, isso faz sentido, isso aqui vai estar de pé.
o grande problema da situação que a gente tem hoje na hora de fazer o financiamento é que a gente não conhece o processo todo. Isso aí. Então, eu estava pensando, né, o que você precisa fazer de diferente, que a gente vem fazendo de diferente, embora ele ainda não... Tornar talvez a burocracia menos pesada, né? Menos assustadora. Isso. Saber o que é necessário, então as Perfeito. regras do jogo precisam estar lá, né? Ter um mínimo de conhecimento, não é o técnico da casa, né? Mas saber o que é o que você está procurando. E do lado de cá, ter as pessoas preparadas. Então, pessoas está na fala de todo mundo. E, de novo, ela está aqui. E aí, falando do mercado de steel frame, a gente tem uma dificuldade maior. Essas falas todas aqui, né, não vai voar, né, bate lá. Eu vou confessar. Quando eu comecei com essa história, eu tinha sido promovida por uma unidade, né? Então, o local que eu trabalho, novo, lindo, lindo de morrer. Aí, passou um tempo, passou mais um tempo. Aí, comecei, por outras questões, a pesquisar, né, essa questão do light steel frame. Eis que eu descubro que a unidade onde eu trabalhava há 6, 7 meses é toda de light steel frame. Como eu descobri? Eu tive um problema com o ar-condicionado, e aí o pessoal chegou para arrumar, e eu falando, ai, meu Deus, vão quebrar tudo. Vai virar uma poeira lascada. Aí ele faz um corte, aí ele enfia a mão, arruma, conserta, daí ele... Daqui 2 dias, eu vou assentar, daqui 2 dias eu venho pintada. Só isso. Daí, Você falou de novo, aí, oi? Aí foi a sua vez aí de eu falar falei, oi. gente, eu tô pesquisando sobre isso, estou no momento, e tô numa agência. Ela tem aço pesado, porque tem uma questão arquitetônica, mas ela é de light steel frame. Aí eu falei, gente, quantas vezes eu bati nesta parede? Nenhuma. 6 meses. E aí, o que eu percebi? Que a gente tem um preconceito com esses modelos, e ele está embutido, inclusive, nessas questões de qualificação. As pessoas não conhecem, então o técnico que analisa também não conhece. Então, a divulgação, a quantidade... Então, torna mais difícil. Então, é a mesma coisa que você pensa que você vai exigir de alguém que você não conhece, você vai exigir mais coisas. Né? Se para uma pessoa só a assinatura dela te basta, porque você já sabe quem é ela, no outro caso você vai precisar da assinatura, do documento, um telefone de contato, e aí acaba sendo esse o processo que o light steel frame sofre na hora de pedir um financiamento. E é muito bom saber que a gente está na onda certa, que é achar o caminho para que isso não seja mais inovador. 25 anos não dá para ser mais inovador, gente. Né? Eu acho que esse é o caso. E chegam muitos pedidos de pessoas interessadas em financiar obras com steel frame. Como que está o atual momento lá? Olha, de vocês? Eu sou um peixinho no meio do lago aqui, do mar, como a gente puder chamar. Mas eu tenho hoje de demanda na minha unidade, é uma unidade única, tal, até porque tem isso, né? Nem todo mundo tem o faturamento necessário, né? A gente está com mais PJs do que PFs aqui, mas eu hoje tenho na minha esteira, metade dos meus processos estão em light steel frame, pela região. Mas e aí tem 2 coisas. Como o primeiro, eu acabei conseguindo fazer um primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, falar, você achou o caminho? Eu falo, não é que eu achei o caminho. Existe um caminho. Ele só precisa ser bem feito, bem seguido, e é isso bem que é divulgado, bem divulgado, né? bem divulgado, exatamente. Por isso que a importância da Fernanda estar aqui hoje, né? Principalmente para quem está assistindo a gente no YouTube, é saber que existe esse caminho. Existe a possibilidade. Mas depende depende de uma burocracia, depende de algumas coisas, até porque o banco não é só o financiador, o banco não está só emprestando dinheiro, ele precisa ter uma garantia daquele dinheiro que ele está emprestando. Sim, não é? sim. Então é uma questão, é a burocracia necessária. E não é só o financiamento da construção, né? Hoje, o que a gente percebe bem alta é o terreno mais a construção. Exatamente. Que torna o processo um pouco mais fácil até, né? Para quem precisa acessar esse financiamento. Como que é isso? Eu falo que a gente tinha uma procura muito grande de gente procurando terreno, né? Só terreno, e a gente não fazia. E hoje a gente faz o terreno com a construção. As 2 coisas são concomitantes. Então, eu posso fazer o meu financiamento total, porque muitas dessas pessoas, inclusive, é a pessoa que já tem, inclusive, um imóvel. Né? Então, ela compra o terreno, lá com a gente, ela financia o terreno, financia a construção. Só que tudo precisa ser entregue junto.
E aí, por esse lado, muitas vezes é importante, a gente vê isso acontecer bastante com condomínio, porque eles estão acostumados com esse tempo. Esse tempo de análise, esse tempo de avaliação. Né? Então, você tem algumas possibilidades que você faz, mas que, como é uma avaliação que demora um pouco mais de tempo, que é diferente, fui lá, a casa está aqui, o terreno está aqui, laudinho rápido, 10 minutinhos, não. Lá eu vou enxergar se aquele projeto tem possibilidade de ficar pronto, se não tem nenhum erro, se não tem nada que vai ferir a garantia. E aí o terreno entra junto. Então, aí é só as contas, os orçamentos precisam estar bem redondinhos. E o prazo de execução também tem que ser cumprido à risca, né? À risca. Porque isso pode impactar. O que a gente vê muito, e aí esse é um grande problema do convencional, você entrega para a empresa, né, quando você vai fazer o financiamento, você vai entregar o laudo, o projeto e o cronograma. E o cronograma, ele é físico-financeiro. E como que ele funciona? Você anda um pedacinho, eu vou lá, faço uma medição, que inclusive eu falo que é uma grande segurança para o cliente final, porque você está... Sabe aquela história, não pago antes? Ontem eu estava ouvindo alguém falar assim, mas se você paga mensal, acho que era alguma vídeo dessas, falando, se você tem que pagar o cara conforme ele anda, porque senão ele vai embora, senão o pedreiro, né, não entrega a obra, tal. No financiamento, eu vou medir. Você falou para mim que você vai entregar paredes, 50% das paredes no dia tal, naquele dia eu vou lá, tiro as fotos, faço um laudo. Você entregou 51, te pago 51. Te entregou 20, não te pago, porque você está atrasado. Então, se você está atrasado, existe um problema, por isso que, de novo, planejamento, projeto, sim, tudo vem antes para estar de acordo. E aí, nesse caso, estou atrasado, tem solução, né? Porque às vezes a pessoa fala, pronto, tivemos aí 500 chuvas, não consegui entregar. Tem. Eu posso refazer o cronograma, eu tenho que justificar, eu tenho que estar assessorado para fazer isso. Dá para solucionar? Dá. Mas não é o ideal, porque você vai perder tempo, vai gastar mais dinheiro, sim, não vai ter o reembolso da tua obra. Então, plano é fundamental. Tá? Mas é nesse modelo que funciona o financiamento de obra. Tá? Existem algumas possibilidades lá de adiantamento, antecipação de algumas coisas, mas no modelo geral, até para não ficar surgindo, né, a gente pode detalhar isso num outro momento, mas paguei, desde que eu esteja cumprindo o prazo. As obras hoje de Light Steel Frame, elas encontram uma barreira em algumas agências, né, para serem financiadas. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Quando a gente começou a pensar nos clientes chegando com a ideia de fazer em Light Steel Frame, além do não faça isso, porque não quero ser seu amigo e tal, quando eu achava alguém que falava, tá bom, já fiz uma vez, ajudo você. Aí eu falava, então, o modelo é Light Steel Frame. Oi? Falava, não faz isso, Fernanda. Por quê? Porque é um método inovador, eles vão te pedir 1 milhão de coisas. Olha, eu tive X clientes que tentaram isso em tal lugar e não funcionou. Aí eu falei, então faz o seguinte, me empresta o processo que você fez para eu ver o que veio de exigência, o que veio errado. E depois de muito caminhar, eu achei uma pessoa que aprovou o projeto, demorou para aprovar o projeto cerca de 10 meses. Então, uma aprovação tradicional demora 30 dias, uma casa e construção deve demorar alguma coisa perto de 60, é o dobro, porque eu tenho uma análise técnica maior, uma exigência de documentos maior, mas assim, entreguei o processo lá, de verdade, dá para fazer assim 30 dias tranquilamente, numa casa normal. Num projeto de construção, 60, porque eu tenho um prazo um pouquinho maior de análise. Esse cara demorou 10 meses para aprovar. E a quantidade de exigências... você não entregou o manual tal, você não entregou a norma tal, você não entregou a da Tec X, você não entregou... E a pessoa queria mesmo fazer, porque ela entregou tudo. Então, aí, até para tentar montar o modelo, eu fui lá e agora já... Você quer fazer desse? Então precisa disso. Por quê? É aquela história que eu estava falando. Eu te entreguei, aí eu falo para você que está faltando A. Aí você me devolve, eu então está faltando B.
Então, esse processo, eu preciso conhecer a cadeia toda. E no Light Steel Frame é exatamente isso. Eu pego um cara que está acostumado a ver prumo de parede de fundação, qual foi a calha X que você usou aqui, se você tem uma estaca Strauss, não sei das coisas. As pessoas, os engenheiros estão acostumados com isso, né? Quando ele chegar lá e falar, não, mas é só um radier, não, é só... Não, mas aqui... Mas essa parede... Esse é o cara que vai bater na parede. É o engenheiro que não conhece, ele vai lá bater. Mas é oco, é. E aí, muitas vezes, os profissionais envolvidos, que são os mesmos profissionais há muito tempo, eles não viram a chavinha. Então, a gente precisa mostrar, ou então até em alguns casos, a gente tinha lá, esse profissional não serve. Então, o que eu comecei a fazer? Nos meus casos, eu ligava para o profissional que recebia, porque até por uma questão de compliance, não vai para o mesmo profissional. Eu não sei quem é o profissional que vai receber. Então, assim que eu tinha o nome dele, eu ligava e falava assim, você já fez uma avaliação desse tipo? Não. Tá. Você quer conversar com o engenheiro que está fazendo o projeto da casa? Beleza. Por quê? Porque ele tem dúvidas. Ele não conhece o processo. Né? E eu brinco que teve um deles que falou assim, não, tá, mas eu não sei se isso daí funciona. Não, mas esse engenheiro já fez outros. Ele vai conversar com você, ele vai te explicar, se for o caso, que é uma opção que a gente tem, você tem outras casas prontas, concorda? Sim, 25 anos, temos muitas casas prontas. Eu posso mostrar um relatório de casa pronta que vai mostrar a qualidade do sistema. Né? A gente faz um relatório dessa. Quantos relatórios você quer para aprovar? É isso. A gente precisa encontrar as saídas, ao invés do porquê não, do porquê sim. Como que eu resolvo? E, Serginho, infelizmente a gente está encerrando esse, mas é bom a gente, então, ficar com observar um detalhe importante. O quanto a cadeia produtiva, os construtores ou quem vai trabalhar no sistema tem que ter uma responsabilidade de fazer construções bem feitas para que a gente gere as APOs, é isso? As APOs, isso. Que significa o quê? São atestados feitos por clientes que moram mais de 2 anos em uma obra, onde ele vai responder se a casa ela atinge todas as normas. São diversas perguntas. São perguntas sobre conforto. E não tem um modelo certo também. Não tem. Né? Então, isso eu acredito que será construído aí em breve, que vai facilitar também muito. Mas no próximo bloco, o que vai acontecer, Serginho? No próximo bloco nós vamos continuar com a Fernanda. Mas a Fernanda vai continuar fornecendo dinheiro, de uma outra maneira. A Fernanda também é consumidora do sistema e vai explicar para nós aqui como foi que ela encontrou o sistema, quais eram as dúvidas que ela tinha, onde ela conseguiu essas informações, se foi fácil, se foi difícil. Isso a gente vai falar no próximo episódio do Acamoncast ao vivo. Para quem está acompanhando a gente aqui pessoalmente na sala de treinamento da CIASUL, vai poder ter a oportunidade de conversar com a Fernanda logo depois do encerramento. Para você que está no YouTube e não vai ter oportunidade de conversar com a Fernanda pessoalmente, sabe o que você faz? Você deixa um e-mail nos comentários e aí a gente entra em contato com você e faz com que você... Né, a gente vai linkar esse contato com a Fernanda e vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Por hora, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernanda. E a gente se vê, então, no próximo Acamoncast. Logo, logo. E eu falo que tem uma enganação que é exatamente porque você não conhece, né? Então, assim, a casa fica pronta em 4 meses, o planejamento só vai ser 3 dias. Não é isso. E ela só fica pronta, e hoje eu entendo, e eu acho que essa é uma fala que ela precisa ser muito bem colocada, é assim, ó, ela só fica pronta em 4 meses porque ela foi planejada com o cuidado necessário em 10 meses, 6 meses. Depende do projeto, depende das mudanças que você vai topar fazer.